Feedback, ele nunca pode ser negativo. Porque Porque é muito mais fácil para nós a gente dar um feedback negativo. Mas o feedback, ele tem o objetivo de mostrar para a pessoa o que ela fez e que ela enxergue possibilidades. O A, o B, o C ou o D. Pode falar. porque como profissional do futebol, eu entendo que o processo de preparação é sempre a preparação por geral. É o momento mais importante. O jogo é nada mais daquilo que você desenvolveu ao longo da sua preparação, das estratégias que você desenvolveu, dos princípios que você determinou, que você trabalhou para a sua equipe. Eu utilizo o feedback, eu particularmente utilizo o feedback em três caminhos. O feedback do treino, do que acontece no treino, daquilo que nós nos preparamos no treino e que aconteceu no jogo baseado no que foi treinado. E, para referendar, eu busco uma referência externa também, porque não fica uma coisa individualizada. Né? Essa questão de você se aproximar e, de repente, ficar com uma comunicação mais assertiva com o seu atleta. Então, ele tem três caminhos. O que eu fiz no treino, no jogo, da maneira que nós treinamos, o que foi positivo e o que foi negativo, e buscando uma referência externa de um exemplo de alguém que esteja na mídia ou na crista da onda, para fazer esse contraponto também, para dizer, você não é exclusivo nem para o bem e nem para o mal. Eu tinha entendido que fosse uma coisa mais como fator negativo. E automaticamente você deixa o feedback e você começa a pensar mais à frente, né? Vai para o feed forward. Já começa no outro momento. Então, exatamente. Esse é o objetivo. Primeiro, qual é o objetivo do feedback? Qual é o objetivo do feedback? Que a pessoa está errada, dizer que ela errou, ou pegar aquele momento e fazer com que aquela pessoa ela perceba que ela tomou uma decisão naquele momento, mas que ela possibilidade de tomar outras decisões. Porque aí você está gerando o aprendizado e toda vez que nós aprendemos, nós valorizamos aquele que nos ensinou. Então você se coloca na posição naquele momento com alguém a perceber novas coisas, mas não aqui quando eu errar vai me dizer que eu errei. Aí vai fazer sentido o forward forward, porque você vai apontar caminhos. Mas como é que você vai apontar caminho? Você não vai dizer o que ele vai fazer. Você vai fazer com que ele enxergue essas possibilidades e a partir daquele momento ele começa a fazer o seguinte, ó, cara, então ele amplia, ele não se fecha ao que ele fez, mas ele amplia a percepção e você ganhou um cara que está vendo como você está vendo, que tá no seu time, que está colado. Então eu acho que esse é o objetivo quando você trabalha com times, com grupos. Né? E isso daí precisa ser no grupo. Para que as pessoas percebam que esse é um valor seu. O que acontece? As pessoas preferem criticar em público, né? Sabe aquela ideia, aquela técnica sanduíche? Aí você faz uma crítica ao cara quando está em grupo, mas quando você está em grupo, você elogia e você tem que ter sabedoria para você fazer desse feedback uma mensagem que você passa e como você consegue trazer ele para o que você está vendo. É uma habilidade de comunicação. Agora, como é que começa e como é que isso desenvolve? A partir do momento que você tem claro o objetivo daquela conversa e tem claro que naquele momento não é o que você viu, mas é como ele viu e como ele está percebendo aquele espaço. Faz sentido? Faz, porque em relação à mesma situação, você depois entra na questão em relação à avaliação, porque quando você dá o feedback negativo, você também pode estar criando um julgamento. E nem sempre essa avaliação, quando você faz uma avaliação, você tem dois dados. Você tem o dado objetivo, que são números, umas coisas mais que são mensuráveis, mais palpáveis, e que ainda assim você precisa passar por um crivo subjetivo.
porque para algumas pessoas pode você ter percorrido 12 quilômetros num jogo pode ter sido positivo e, ao mesmo tempo, pode ter sido negativo. Então, mesmo com dado objetivo, você tem uma avaliação subjetiva. O atleta que você entra numa situação de ataque de 2 contra 1 e, evidentemente, quando a sua análise da situação era que o melhor momento, a melhor possibilidade é que ele fizesse um passe para o companheiro que está sozinho, ele prefere tentar o chute. E ele acerta. Ele teve eficiência, né? Ele foi eficaz no movimento, mas talvez a ação dele não foi a mais eficiente. Então, você, ainda assim, por mais que ela tenha dado o respaldo, tenha dado a resposta, ela pode ser melhor na avaliação subjetiva. Objetiva, sai o gol. Subjetiva, você fala, pô, ele fez o gol. Claro. A melhor opção, ainda na minha análise, era que ele fizesse o passe. Então, mas como a gente está falando aqui de emoções e inteligência emocional, Fábio, a grosso modo, a pessoa ela sabe que está errada, mas ela não gosta de estar errado, nem que você diga que ela está errada. Não. Então você traz ela para você sem utilizar essa linguagem a linguagem você está errado, ela finaliza, ela bloqueia. E esse é o objetivo. E por mais que faça sentido para você, não faz sentido para muitas pessoas. E a gente está avançando nisso daí. Rodrigo? Então, Wellington, só para contribuir um pouco aqui também com o que o Fábio colocou e já respondeu um monte de coisa que eu tinha colocado aqui também, com relação ao bloqueio, quando você pergunta para o atleta, por exemplo, né, alguém pergunta o que o teu treinador te falou, e aí ele vai falar para você assim, poxa, não lembro de nada, ou eu não sei, né? Talvez o treinador também, naquele momento, não esteja usando a via certa de comunicação, né? E não esteja conseguindo atingir as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Alguns são visuais, outros menos, enfim. E o treinador precisa conhecer cada um, né? Obviamente que num nível muito maior se conhece, se consegue fazer isso, mas estou falando da minha realidade aqui, que é a base, né? E nas categorias iniciais, enfim. Então, a gente entender o contexto e conhecer cada atleta, por exemplo, a gente vai conseguir atingir eles, né? Eu costumo usar algumas ferramentas aqui, né, com as minhas crianças, enfim, que dão super certo, né? Eu não fico, por exemplo, e não sou contra isso, enfim, tem várias maneiras de se fazer, mas eu fico em pé e falando para todo mundo sentado me ouvindo, né? Talvez no ambiente que eu estou, isso não faça muito sentido ali para o momento. Então, às vezes a criança até, o atleta em si, o adulto, ele tem acaba tendo um certo medo de questionar ou de devolver uma pergunta, né, para o seu treinador, por ele se achar inferior ao treinador. E às vezes essa postura também que o treinador se coloca perante o seu grupo, né, de que, enfim, não sei, se eu sei demais ou se eu não sei, enfim, faz com que o seu atleta gere um bloqueio entre ele e o atleta. Não no sentido ali do dia a dia, de uma risada, alguma coisa ou outra, mas no sentido de partilha, né, de conhecimento, por exemplo, de entendimento, de devolutiva em tudo aquilo que o treinador está passando para ele. Então, acho que se a gente conseguir usar essa via certa para atingir o atleta realmente e fazer com que ele devolva para a gente aquilo que a gente espera que ele devolva, né? Eu acho que a gente consegue gerar aí um maior poderio de aprendizagem, enfim, e até de discernimento em tudo aquilo que eu falo, de repente num treinamento ou num pré-jogo, enfim, era isso aí que eu queria colocar. E o que você acha? Se é isso mesmo? Se tem que ter essa via correta? Cada um precisa de um tipo de estímulo, enfim. Como que é isso aí para você? Então, é fato que cada um tem o seu canal de preferência, né? Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos, mais sinestésicos. E a partir daí, as crianças, os atletas, eles têm, as pessoas, né? Eles têm as percepções. E as percepções é porque a gente precisa entender na sua integralidade. Ele passa com você 3 vezes por semana, 2, 3 horas em cada dia. Então, aquilo ali, você consegue fazer uma leitura comportamental daquela criança enquanto atleta. E enquanto atleta, que é naquele momento,
Você consegue, através dessas ferramentas, desenvolver nesse garoto a comunicação, com ele a autoestima, a atitude, massa. Só que se isso dá... Quando ele passa de categoria, se o próximo treinador tem uma visão totalmente distorcida do que você plantou na vida da... ele começa a entrar em conflito. Por quê? Porque com o Jordão eu conseguia conversar mais, eu conseguia perguntar mais, ele perguntava mais para mim, e naturalmente isso é necessário na categoria que você trabalha. Só que a gente é o seguinte, e eu já vi isso muitas vezes. Ah, você já tem 12 anos. 12 anos não é mais brincadeira não, rapaz. 12 anos agora é sério. Aí quando o menino fala assim, pô, beleza, quando chega com 13, não, agora é 13 anos, rapaz. 13 anos não brinca mais não. Agora você já tem 15, 17, agora você tem que saber o que você quer. 20. Então, o prazer que fez com que ele começasse, ele começa cada vez mais a entender que aquele momento do futebol não é mais um momento de prazer, né? Onde ele pode dar o seu melhor, porque eu não consigo entender que você não vai dar o seu melhor aonde você não sente prazer. Se você sente prazer emocionalmente, você gosta de estar ali, gosta do ambiente que você está, vai performar cada vez mais. Parece ser óbvio, mas parece que cada vez mais entenderam que o futebol parece que as pessoas têm raiva do futebol de hoje, as pessoas do futebol de antigamente, não é todos, eu estou falando, às vezes é um exemplo ou outro, mas tem raiva do futebol que antigamente não se tinha muita coisa e que hoje tem, e que aí você fala assim, você tem isso, eu não tinha, vou te dar mais pressão, você tem que valorizar isso que você tem, e começa a criar dificuldades ao invés de criar desafios, ao invés de criar estímulos. Agora, mais uma vez, você só vai ter essa percepção se você tiver sido curado das dores que colocaram em você lá atrás. Porque senão, passar isso daí. Porque você vê o futebol dessa forma, que nada, cara, eu tive que me lenhar para chegar lá. Ou então um cara que ele não deu certo no futebol. Como é que esse cara chega muitas vezes? Se ele não tiver muito claro isso daí, quem é o papel dele enquanto treinador, enquanto desenvolvedor de pessoas, isso aqui pra gente não faz sentido algum. Não faz sentido essa conversa. E aí é muito mais fácil eu procurar informações de quem? Eu vou ler algum livro de algum treinador que não tem vitórias, que não tem resultados. Eu não vou ler. Agora, eu nunca me pergunto por que aquele cara tem resultado. Ele ganhou só? Foi somente as atitudes dele que fizeram com que ele tenha resultado? Não. Ele conseguiu criar ali naquele momento cada um colaborou com o seu melhor e o resultado veio. Só que, naturalmente, esse cara vira referência e começa a influenciar uma geração. E eu sinto alguma dificuldade. Eu fiz um estudo para apresentar um trabalho para um clube de base que era como utilizar o coach como ferramenta para despertar a consciência, né? A ideia de despertar uma consciência de carreira, de que ele no juvenil ele precisa passar por etapas para chegar ao júnior, para chegar ao profissional, e que o futebol nunca acaba na categoria seguinte, mas ele precisa ter aquela visão a longo prazo de quem ele é e para onde ele vai. E eu vi várias literaturas interessantes, né, de vários autores aí que são responsáveis na formação da maioria dos treinadores brasileiros e do mundo, né? Como o Garganta, o Stalha, o Paulo Freire, todos eles. Só que o que acontece? Essa informação, ela não chega para o atleta. O atleta não conhece esses caras. Quem conhece é os treinadores. E se você, que se alimentou dessa fonte, você não coloca isso em prática ali, você está negligenciando a sua formação. Você está negligenciando quem você é. Porque se você é treinador, você precisa entender qual o conceito de treinador. Então, sentar do lado de um garoto e tentar entender o que ele pensa, isso daí é investimento. Isso é investimento. Isso daí, ele está vindo com você e pode não ver mais nunca com outros treinadores. Né? Cada treinador ele vai desenvolver o seu perfil, vai desenvolver... Mas, assim, a melhor coisa é quando você entra em congruência com o que você é, com o que você acredita, e você se move através disso. Porque, naturalmente, em todos os ambientes que você for, vai ter pessoas pensando diferente. Mas quem é você
é que vai fazer você decidir se aquilo que te disseram, que aquilo que estão te falando, que estão te ensinando, vai fazer com que você beba ou não. Às vezes é melhor não beber. Às vezes é melhor não beber. Porque tem certas influências que ela é repassada para as pessoas e muitas vezes você muda. Um exemplo. Rodrigo, você hoje é treinador sub-11. Quando você estiver no sub-20, você vai ter essa mesma habilidade que você tem com os garotos, ou você vai ter que desenvolver novas habilidades para trabalhar com os garotos que foram feridos, mas que hoje estão no corpo de homens, mas que tem a criança ferida ali dentro dele. Ah, Wellington, isso aí não tem nada a ver. Cara, converse com os atletas, porque eu sou coach de atletas e eu tenho conversado com muitos atletas e ele tem me contado as suas dores. Só que ele não contou essas dores para ninguém. Ah, Wellington, mas cada um tem que se virar com a sua dor, meu amigo. Aqui não é negócio de brincadeira, não. Aqui é resultado, aqui é sério. Beleza. Só que talvez por isso você está perdendo. Então, a pergunta mais importante não é a que eu lanço, mas é a que eu me faço todos os dias. Porque você não pode falar de emoções nem de inteligência emocional sem falar do autoconhecimento. E isso vai exigir de você um posicionamento. Pereira, comente aí brevemente para a gente avançar aqui. Não, Júnior, eu só queria falar com relação ao feedback, acho que você foi muito pertinente em tocar nele, porque, assim, o que eu vejo sempre quando eu peço feedback, eu quero encontrar respostas que, às vezes, eu não tenho. Porque, como você falou, a gente não tem como acessar o atleta como um todo, né? Então, quando a gente tem um feedback, eu tento não falar do negativo, porque ele já sabe que ele errou, né? Então, assim, eu quero que ele busque a resposta, eu quero que ele tenha autonomia para me perguntar. E eu vejo uma dificuldade muito grande dos atletas, até porque o futebol ele tem uma linha muito, muito rígida, né? Muito patriarcal. Então, parece que o atleta não pode nos questionar. E assim, o que eu sinto hoje é que a gente tem, o atleta tem que... Porque a gente utiliza o termo questionar como algo negativo, como algo de desrespeito. Ah, o atleta não pode nos questionar. Ele pode nos questionar para querer entender o que é que a gente quer passar. E assim, quando você fala de emoção, isso mexe comigo, porque muitas vezes a gente não sabe o que esse atleta está pensando e passando para ter reagido de tal maneira ali. Então, eu acredito que o feedback ele é fundamental para a gente encontrar respostas para a gente, como treinador, saber como atingir e passar as informações. E se realmente é desse meio que você fala. É isso que eu queria que você... Se eu estiver correto no que eu estou pensando aqui, se você pode me clarear mais isso, porque às vezes a gente fica pensando só no resultado do jogo ali, e para o resultado do jogo, que é o que é vencer, que é que todo mundo busca, depende de vários fatores, principalmente comportamentais, porque a gente não sabe o que passa na vida regressa do atleta antes de chegar no clube, ao acordar, relações familiares, enfim. Então isso tudo vem na minha cabeça. Então quando eu peço feedback, eu quero colher mais respostas, né? E esse período da pandemia, quando a gente faz um treino online, eu tive algumas experiências, né? Que me mostraram comportamentos de atleta que eu falei, caramba, por isso que fulano reage dessa forma, por isso que fulano não me dá tal resposta. E sem eu precisar ter perguntado, por posturas e visões, interpretações até de pais dos próprios atletas. Então, muitas vezes, para a gente não ficar batendo nessa questão de feedback, olha só, o que é importante. Muitas vezes a gente quer dar resposta e a gente tem uma necessidade neurótica de contar para as pessoas como a gente vê as coisas. Principalmente como a gente enxerga aquele resultado. E eu sei que é o natural, ao longo da história, a gente aprendeu que é assim. Que eu sou mais velho, eu preciso ensinar os mais novos. E como é que eu ensino o mais novo? Dizendo como é que ele tem que fazer. Mas eu não digo para o mais novo o seguinte, ó, faça desse jeito, porque eu já fiz do jeito que você ia fazer e deu merda. Tá entendendo? Então, a melhor forma de... Como é que os animais, quando a águia começa, o filhotinho está pronto para voar, o que é que ela faz? Ela quebra o ninho. E a partir daquele momento, a águia ela não tem outra opção se não ser bater as asas. A gente não aprendeu nesse modelo. A gente aprendeu a sempre ter pessoas para nos dar respostas. Só que as respostas, elas mexem com as nossas emoções.
Você já viu pessoas que dizem assim, eu gosto que me digam a verdade? A gente conhece, mas nem sempre a gente gosta quando a gente ouve a verdade. Então, quando você está desenvolvendo pessoas e você está desenvolvendo atletas, a melhor coisa a você fazer é perguntas. Então, o feedback você faz na entrelinhas da pergunta. Ao invés de você dizer que o cara errou, que o cara não está... eu vou falar assim, Pereira, eu tenho muita facilidade para chegar para você aqui e dizer em tudo que você está errado e por que você não é o que você gostaria de ser. Cara, como é que eu vou saber isso daí, cara? Eu posso julgar você. Imaginar que o que eu vou falar para você faz sentido. Eu posso te destruir, cara. Então, o melhor é falar o seguinte, perguntar para você. Como você viu aquela situação? Né? O professor Fábio, ele trouxe aqui, ele falou, trago dados. Trago dados para que ele veja, ele perceba e ele tome decisões diferentes. Beleza. Mas qual é o objetivo? É provar que eu estou errado ou fazer com que eu enxergue novas possibilidades? Você está entendendo? A gente tem uma mentalidade... eu indico para vocês um livro chamado Mindset. A gente tem uma mentalidade de sobrevivência e a gente tem também na nossa mentalidade a desenvolvimento. E você precisa entender o seguinte, eu como treinador, eu tenho que trabalhar com a mentalidade de desenvolvimento ou com a mentalidade de sobrevivência. Na mentalidade de sobrevivência, a opinião do outro é mais importante. Eu fico preocupado com aquilo que eu acredito sobre mim mesmo e eu tenho dificuldade de mudar. Onde é que eu estou? Eu estou no lugar que o medo adora me colocar. Porque dali a vida vai exigir que eu avance, só que eu vou preferir me paralisar. Já viu aquelas pessoas? Vou ficar aqui observando para ver o que acontece com o fulano, depois eu vejo o que é que eu faço. Ou seja, fico esperando o resultado de alguém, se dá certo, aí eu vou. Aí o cara deu certo, o cara vai e escreve um livro. Aí quando vai ver, 1 milhão de pessoas compraram o livro do cara. 1 milhão, 100 pessoas leram o livro todo. Mas quantos absorveram a ideia dele? Então, assim, a ideia não é mostrar que está errado, mas criar possibilidades na mente da pessoa. Porque você vai criar possibilidades neurais, sinapses mentais, aonde ele, diante daquela situação novamente, ele consiga, naquela fração de segundo que se exige, ter decisões diferentes. Mas isso já fez sentido para você, precisa fazer sentido para ele agora. Então, é uma habilidade, demanda energia, demanda estratégia. Você não vai conseguir hoje, agora, mas você vai adotar isso na sua formação, na sua maneira, na sua conduta, e você vai cada vez mais conduzindo isso e tendo resultados. Agora, a grande pergunta que eu tenho muita dificuldade com isso é o seguinte, a gente está falando aqui com muitas pessoas, e o futebol, são vários futebols. Inclusive o futebol que o Rodrigo vê, que o Luciano vê, que o Fábio vê, é diferente do que o Erivelto, do que o Nilson. Né? Nilson trabalha hoje numa equipe profissional. Eu não sei se a equipe tem série, né? Se é série D, se deve estar brigando para conquistar alguma série. Naturalmente, o futebol ali está se apresentando para ele diferente do que foi a carreira dele, que ele viveu. Ele está tendo que encontrar pessoas com a gente sempre vai falar isso, com um cognitivo limitado. Agora, quem limitou esse cognitivo? Foi na sua formação. Foram as etapas anteriores do processo. Mas você precisa ter a compreensão de missão. O cara chegou para mim agora. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu não posso mostrar o futebol para ele como eu enxergo o futebol. Porque eu vivi em lugares, eu fui para lugares, ouvi, vi, né, senti coisas que eu nunca vou conseguir passar para esse cara. Mas eu vou tentar entender o que é que ele pensa, o que é que ele sente, como é que ele vê, para tentar encontrar uma linguagem em que eu desperte nele o melhor dele. Aí passa a fazer sentido. Né? Mas observe, o cara está lá em uma etapa do processo que é diferente de outros. Imagine os pais que estão aqui na sala, devem estar falando assim, é isso, eu queria que o treinador fizesse isso com o meu filho. Por quê? Porque ele tem acesso à parte emocional do seu filho. Quando ele chega em casa e ele fala assim, não, mãe, tô chateado hoje, que foi, poxa, meu treinador disse que eu não tô legal, que eu não tô bem. E você disse para ele no intuito de, não, já mandei a real pro jogador, já disse para ele que se ele não se ligar, ele vai ser mandado embora.
Mas você não se preocupou com o saco de cimento que você jogou na cabeça do menino. Só que isso, as crianças vão sendo fortes, a gente vai ter um tema só sobre isso, quando a gente vai falar sobre resiliência e antifragilidade. Quando a gente vai falar de resiliência, a gente aprende o seguinte: quando você pensa num atleta que ele chegou no profissional que está jogando hoje, você consegue enxergar nesse atleta resiliência, porque ele passou por várias etapas, várias dificuldades, e ele conseguiu. Ele chegou ali. Ele chegou ali. Só que quando você percebe, ele chegou lá, mas ele carregou uma mochila muito pesada nas suas costas. Nessa caminhada, ele tem pessoas que ele não gosta, pessoas que tentaram derrubar. Então, a imagem que ele vem carregando do futebol é que existe aqueles que podem ajudar, mas existe aqueles que não vão te ajudar. E essa é a realidade. Essa é a grande verdade. Você vai encontrar pessoas no seu caminho que vão te ajudar e pessoas que não vão te ajudar. Só que não se trata dela nesse momento. Se trata de você, como você reage a esse estímulo. E aí a inteligência emocional vai fazer sentido. Porque a inteligência emocional, como eu falei lá no início, não é o que você sabe, é o que você faz. Você precisa entender o que você precisa saber e você precisa entender o que você precisa fazer. Se relacionar com uma pessoa é uma habilidade. É uma habilidade. Tem pessoas que você vai conseguir fazer com que ela ande ao seu lado e vai ter pessoas que ela não vai querer andar com você. E as pessoas que não quiserem andar com você, ela vai querer justificar isso. E sabe como é que elas justificam? Apontando seus defeitos. Apontando aquilo que você ainda não desenvolveu. Porque as suas fraquezas, elas são suas próprias ameaças. E quando você é desequilibrado emocionalmente, são esse desequilíbrio de emoções que vai fazer com que você não progrida ou tenha dificuldades na sua carreira. Ou você nunca escutou que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento e são mandadas embora pelo seu comportamento. Então, é uma arte se relacionar com pessoas. Mas eu não posso entrar no jogo já achando que ali só tem gente que não vai me ajudar. Não, eu preciso ter uma mentalidade daquela que influencia. Agora, isso só vai fazer sentido a partir do momento que me influencia, que me influenciou. Para a gente dar continuidade aqui, você precisa entender o seguinte: as emoções, elas são automáticas. Não depende de mim, elas não são possíveis de controle. Tem muita gente que às vezes a gente fala, ó, aquela pessoa não tem um pingo de controle emocional. Ninguém tem. Por quê? Porque ela precisa ser automática, ela precisa ser rápida. Imagine se você tem uma resposta do estímulo do ambiente externo, o seu corpo ele precisa responder imediatamente. Só que você precisa entender como funciona esse processo para você entrar no jogo que você precisa ganhar. Quando a gente for falar de treinamento mental, a gente vai falar um pouco sobre isso na parte de gestão de emoções, né? Mas quando a gente for falar na parte de treinar emoções, treinar a mente, você vai entender que em algum momento você que precisa dizer para sua mente para onde que ela tem que olhar, o que é que ela tem que fazer. Porque se você não desenvolve essa capacidade, você acha que qualquer voz que você escuta na sua mente é a voz da verdade, é a voz da realidade. E não é. E através das ferramentas de coach, quando a gente for falar de coach mentoring, é justamente onde a gente vai falar sobre essas ferramentas para que você perceba que na sua mente existe um jogo interno. E esse jogo interno é o jogo que a criança joga, é o jogo que o atleta joga. Nunca, jamais, uma pessoa que nunca jogou futebol, ela vai compreender o cara que jogou. E aí eu não estou dizendo quem é mais competente do que o outro. Mas esse friozinho, se o cara nunca sentiu, ele vai falar sobre aquilo dali de uma forma superficial. Como é que ele vai falar? Do observador. Como aquele que viu, como aquele que estudou, mas ele nunca sentiu. Né? Se você nunca sentiu o que é você entrar no estádio lotado para jogar, onde você vai ser ali cobrado, onde você não pode errar, onde na sua cabeça você já tem aquilo pronto. Eu não posso errar, porque o erro é ruim, o erro a galera vai criticar, o erro meus companheiros vai perder a confiança em mim. E aí? Se você nunca sentiu isso, como é que você vai falar com propriedade disso daí? Você vai ter que se apegar à ciência. E
observação daquilo que acontece. Te dá vira dado científico, porque foram comprovados. Baseado naquilo ali, você tem uma ideia, um conceito. Mas o cara que viveu, inclusive, é muito normal a gente ver também os caras que jogaram futebol, eles falar do futebol sem respeitar as mudanças do futebol. Você já percebeu isso, meus amigos? O cara fala assim, não, porque antigamente, cara, os jogadores eram mais preparados, os jogadores eram mais isso, os jogadores eram mais aquilo. Que nada, cara. Pega um jogo aqui de 70, bote com 80, de 90, 2000, 2010, veja a mudança que vai acontecendo, quanto corre mais, o quanto que ele se prepara mais, quais são as demandas que acontecem de fora para dentro, o quanto que esse garoto, o quanto de habilidades ele precisa desenvolver, e ele precisa de quem para poder organizar tudo isso na mente dele, para ele se desenvolver nesse processo? A figura do treinador. Mas cada vez mais, e para esse modelo de jovem que está surgindo na humanidade, né, que está se formando, não, as respostas prontas é o que cada vez mais vai ser fácil para ele. Porque é uma mentalidade nesse miojo, que quer tudo pronto, fast food, quer tudo rápido. E é muito mais fácil você pegar e dar resposta, mas é muito mais fadado ao fracasso quando ele pega aquelas respostas. Imagine, vocês conhecem aí, né? O cara tem a formação dele todinha, todo mundo fazendo as coisas por ele. Quando você solta esse cara para ele viver a vida dele, o que é que ele faz? Muitos dele não sabem se virar, não sabem viver. Por quê? Porque para a gente é muito melhor a gente estar fazendo, porque a gente faz o quê? Para nossa segurança. Mas a gente não está pensando no desenvolvimento. Então, essa é a questão, tá? Então, as nossas emoções, elas são automáticas, elas são... a gente não consegue controlar as nossas emoções, ela é uma reação fisiológica do nosso corpo a partir dos estímulos externos. A partir do estímulo externo. Imagine agora vocês, tá? Imagine vocês estão no fundo do mar, fazendo um mergulho, num lugar maravilhoso, e aí daqui a pouco passa na sua frente assim um cardume de peixes, e aí quando passa esse cardume de peixe, quando você olha de frente para você, está um tubarão. Observe que quando eu falei a palavra tubarão, você já sente as suas vísceras. Você já tem uma informação quando a palavra é tubarão, de frente para você. E naquele momento, o seu corpo precisa responder. Então ele responde de forma automática. Como? Corra. Fuja. Naquele momento não vem a informação, ataque, vá para cima. Não vem. Vem fuja, vem o medo. E como é que você sabe que é medo? Porque naquele momento, tudo que corresponde ao medo, o seu corpo começa a produzir de forma automática, sem que você tenha consentimento. A boca seca, a pupila dilata, e você fica naquele processo emocional, mas aí você fala assim, cara, mas eu sei quando eu estou sentindo isso. Beleza. A partir do momento que você já começa a sentir, você já traz para um outro camada. Você traz para o sentimento. Você traz para o seu consciente. A emoção, ela é inconsciente e o sentimento, ele é consciente. Então, eu posso decidir o que fazer com os meus sentimentos, mas eu não posso controlar as minhas emoções. Inclusive, eu posso fazer uma cara para você de que tá tudo bem, dar risada, mas por dentro eu estou dizendo, eu quero que você se lasque. E na primeira hora que eu puder fazer isso, eu vou fazer. Inclusive, eu vou contaminar os meus colegas para perder o jogo domingo, para você se lascar. Acontece isso, gente? Acontece. Acontece também do próprio garoto, do próprio atleta se sabotar. Porque ele não acredita nele mesmo. Mas você acredita nele mesmo. Mas você dá a responsabilidade para ele, para que ele faça. Só que quando você dá a responsabilidade, sem você ouvir como ele pensa daquela situação, sem deixar que ele fale, cara, as terapias, elas são resolvidas quando as pessoas começam a falar dos seus problemas. Você já percebeu isso? Quem já fez terapia sabe. O cara encontra uma pergunta, gatilho, que faz com que você fale sobre a maneira como você vê a vida, e você começa a falar tudo aquilo que você prendia, e fala. Daqui a pouco você se sente aliviado. Por quê? O sentimento ele é consciente? É.
a gente pega vários sentimentos ao longo do caminho e a gente carrega com a gente, cara. E aí, ó, pra você ter uma ideia, tem um cara que jogou, que foi de um clube. Eu vim de um clube para esse clube. Quando esse cara me recebeu, ele soltou uma piada para mim. Aquela piada permeou toda a minha vida profissional e toda vez que alguém falava o nome daquele cara ou falava o nome daquele clube, eu sentia como se eu estivesse naquele momento. Imagine, talvez esse cara não tenha nem conhecimento da bobagem que ele fez comigo. E talvez ele nunca tenha essa possibilidade. Porque a única forma de curar isso é quando eu conversar com ele. Falar, cara, naquele dia eu me senti mal. Naturalmente, se ele não percebe, eu falo, cara, desculpe, velho. Pronto. Você liberou o cara e se liberou. Aí, como você, no caso, você carrega essas mágoas. E aí, vamos pensar o seguinte, você jogador de futebol, você sabe quem foram as pessoas na sua trajetória que influenciaram positivamente na sua carreira. Mas também você sabe aquele cara, porra, velho, você estava jogando profissionalmente e quando acontecia uma situação igual, você lembrava de quem? Dele. Imagine naquela época, Nilson está aí na sala, naquela época que você tinha atores, mas eram caras extremamente criativos, porque os caras não tinham literatura, não tinha outras pessoas para treinar ele, então eles faziam da melhor forma possível. Uns chegaram, mas quantos ficaram no meio do caminho? Mas quantos que seguiram adiante, mas com aquelas mensagens na mente que muitas vezes perturbaram você durante a sua trajetória? Faz sentido para você, Nilson? É por aí mesmo, esses gatilhos que são puxados aí, né, de coisas que ouvimos, né, e que nos marcam, né, isso pode acabar nos paralisando, né, e fazer que a gente fique pelo caminho como muitos, né, nós vimos ficar pelo caminho e às vezes até com algum potencial que poderia chegar mais longe, mas pelo fato desses acontecimentos externos, daquilo que se era falado, não é, acabaram fazendo que alguns desses atletas ficassem pelo meio do caminho. Pois é. E às vezes você levou gente para Portugal que nunca foi lá fisicamente, né? Porque fica na nossa memória, inclusive influencia nas nossas decisões. E aí, cara, o que eu quero dizer não é condenar esses treinadores, não. É entender o seguinte, cara, a gente não é algo porque a gente não sabia. A gente soubesse, né? Agora, o pior é quando a gente sabe e não faz. Por isso que eu bato na tecla. Precisa fazer sentido para você. Os ex-atletas, eles têm uma percepção falsa de uma situação. Quando a gente para, a gente fala assim, cara, agora eu aprendi o que é o futebol. A gente tem uma falsa impressão de que a gente aprendeu o futebol quando a gente para. Mas por quê? Porque o contexto emocional não está inserido. Então, olha só o quanto as nossas emoções elas vão influenciar naquilo que a gente é.